O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro disse-lhe: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? A liturgia de hoje fala um pouco, ou questiona um pouco, como anda a nossa fé. Não é como anda, né? A nossa fé, a gente tem um caminho de fé desde que nasce, né? E a fé, ela exige de nós decisão, tomada de decisão. Nós vemos na primeira leitura, né? Arão e Moisés. Arão de repente duvida, e aí acontece algo na família dele, é aquilo que faz se converter o coração. E depois, pela intercessão de Moisés, né, Maria recorre à cura. Na mesma coisa, o Evangelho traz a mesma situação. Talvez de sentido diferente. Não no sentido de tragédia, mas de insegurança na fé. Quem de nós aqui já não duvidou? Quem de nós não passou pela cabeça que Deus nos abandonou? Quem de nós não sentiu fraqueza diante de um desafio? Eu falo sempre que é justamente nesse momento que a gente tem a oportunidade de fortalecer a fé. Não fugir do desafio, mas tentar fortalecer a fé, porque só assim a gente reconhece a grandeza de Deus. Muitas vezes também, quando nós temos uma fé muito confiante, a gente acaba se perdendo do mesmo jeito. Porque a nossa fé é uma fé dependente. Dependemos de Deus. Não a dependência de escravidão, mas uma dependência de quem está conectado, ligado, é fruto, é criatura. A criatura depende do Criador. Jesus está lá com a multidão, alimenta a multidão, e depois, depois do milagre acontecido, todo mundo fica surpreso, ele manda os discípulos para o outro lado do mar e vai rezar. Os discípulos no mar, que é sempre o mundo, começam a ter aquela insegurança diante do balanço do mar. E Jesus aparece justamente naquela hora. Isso é interessante porque retrata a nossa vida assim, quando a gente está diante de um desafio. A propensão para a gente duvidar e ficar com medo é muito maior, porque a gente tem muito mais segurança em nós do que no próprio Deus. Deus não é aquele que manda. Pedir é como a máquina de Coca-Cola. Você coloca a ficha, já vem a Coca-Cola. Deus não é aquele que você pede e já vem. Antes de tudo, temos que levar em conta que o tempo de Deus sempre nos privilegia com o aprendizado.
Os discípulos estão na barca e ali está balançando. Imagina o medo. Né? Até porque naquela época, né, o lago de Genezaré, aquela região no fundo, todo mundo achava que ali tinha monstros, né? Era o mundo. Imagina sem o mestre e a barca balançando com o vento. O desespero é muito maior. Mas tem alguém muito ousado ali, que é Pedro. Quando eles veem que Jesus está andando, todo mundo fica apavorado. E aí Pedro assim, Senhor, deixa que eu vou até o Senhor aí. Né? Ele fala assim, não, eu quero fazer experiência de fé. Tá bom, você quer fazer experiência de fé? Então vem. Mas mais uma vez manifesta a nossa fraqueza. E quando o padre fala fraqueza, não quer dizer que algo ruim. Porque justamente é a fraqueza, como o padre falou, que nos faz perceber a grandeza de Deus. Quando Pedro vai, muito confiante de tudo, achando que sabia tudo, que fazia tudo, ele vai e o vento começa a bater. Crer em Deus, na teoria, é fácil. Na prática, não. Dizer que crê em Deus e crê em Jesus é fácil. Na prática, não. Porque a prática exige de nós confiança. Justamente a confiança que faltou a Pedro. Mas uma certeza a gente tem. Jesus não abandona. Talvez Pedro tivesse a falta de confiança, mas ainda assim ele continuou ali. Né? E com certeza vocês devem ter experiência de momentos em que faltou a fé, mas vocês permaneceram firmes na água. E foi justamente nesse momento que o Senhor resgata. Né? E aí todo mundo fala assim, não, realmente ele é o Filho de Deus. Às vezes, infelizmente, a gente tem que passar por uma dificuldade para reconhecer a grandeza de Deus. Né? E é interessante porque na trajetória da nossa vida, se a gente for fazer uma retrospectiva, a gente vai ver assim, como Deus me tirou das águas em todo esse tempo. Quantas vezes eu me senti fraco e não fui lá e ele me puxou. Então é motivo para dar ação de graças. Como eu falei um pouco antes, aquele que se levanta tem muito mais chance de crer do que aquele que fica parado em si mesmo, no seu conceito. Né? Quem lembra do Evangelho do domingo passado? Quem lembra? Ninguém lembra? É dom de fé, hein? Ninguém lembra do Evangelho do domingo passado? Tem presente. Agora vou lembrar, quer ver? Qual que era? Isso mesmo. Ó, tá aqui, ó, o presente, ó. Vem cá, pode pegar. Vem cá. Ó, aprenda, hein? O Evangelho não é só para escutar. A fé não é só para andar. Morreu na noite mesmo. Morreu na noite mesmo, isso mesmo. Às vezes, porque aí Jesus traz esse sentido, né? Às vezes nós confiamos muito, porque o homem na leitura fala assim, o que eu vou fazer com toda essa colheita? Onde que eu vou guardar? Já sei, já vou fazer um celeiro e ali vou guardar tudo que é meu, meus bens, e vou dizer para mim mesmo, meu caro, aproveita, viaja, né? Aproveita a vida porque é curta. Mal sabe ele que era mais curta do que pensava. E aí Deus fala, tolo, hoje ainda vai ter que entregar a vida. A nossa confiança não pode estar naquilo que somos, mas naquele que nos sustenta. Aquele que nos sustenta. E aí eu falava domingo, né? Em nenhum momento ali, aquela figura, Jesus fala que ele está errado. Ele não está errado, porque é fruto do trabalho dele, do esforço. E quem aqui não gosta, né, de ver o fruto do seu trabalho? É nosso também. Mas o único defeito dele é que ele não agradeceu a Deus porque teve chuva, não agradeceu a Deus pelos empregados, ou até mesmo os empregados, pensando em si mesmo. Pensar em si mesmo é como Pedro agora, é caminhar no mar achando que é uma vantagem, e não é. Né? Viver essa corrente de fraternidade, onde eu reconheço o meu irmão, onde eu reconheço que tudo é graça de Deus, vai fortalecendo a nossa caminhada. Aí sim, pode vir vento, pode vir tempestade. Lembra de Mateus? Porque a casa é construída sobre a rocha da fé, da firme fé, ainda que eu na trajetória me sinta fraco, mas eu sei em que eu ponho a minha confiança.
Amanhã vocês vão celebrar o dia do padroeiro, Bom Jesus, né? Através de toda a história, se for, estava falando para o Donizete que veio comigo, né? Um pouco da história da comunidade, né? Da colônia dos italianos. Quantos deles não sentiram dificuldades, mas manteram-se firmes na fé? Agora também é a nossa vez, né? De mantermos firmes na fé. Pode dar vento, pode dar tempestade, a gente pode sentir medo, mas não pode nunca perder a esperança em Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.